Senhor, Lucas capítulo 12, apenas nós vamos ler o verso de número 20, e nós vamos ler a uma só voz. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós agradecemos o teu nome, porque tu és digno da nossa adoração, digno, ó Deus, da nossa confiança, e nós dependemos do Senhor, porque em ti nós existimos, em ti nós respiramos, e em ti nós temos vida e vida com abundância. Abençoa, Pai, todos que adentraram esta casa, abençoando cada família que está aqui representada. O Senhor conhece cada necessidade, cada anseio, cada esperança, e por isso, Pai, nós esperamos e confiamos no Senhor. As nossas crianças que estão em tua casa, já estão em salas, que elas sejam, ó Deus, abençoadas, para que elas continuem sendo guardadas, preservadas e cresçam em estatura e graça diante do Senhor. E, ó Deus, fala ao nosso coração, à nossa mente, porque nós precisamos ouvir e entender a tua voz. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta, aí em Lucas, no capítulo 12. Irmãos, em 323 a.C., Alexandre o Grande é ferido numa batalha, está bastante enfermo, e algumas biografias trazem isso. Eu não sei verdadeiramente até que ponto é 100% verdade, mas é várias biografias dele. Tem que antes dele morrer ele fez 3 pedidos, e o primeiro deles é que os médicos mais influentes ou mais de valor carregassem o caixão dele, porque assim ia mostrar que os médicos não têm poder sobre a morte ou sobre a vida. O segundo pedido é que alguns bens conquistados fossem jogados no caminho em direção à sepultura, para mostrar que aquilo que nós conquistamos, ou que nós chamamos de nosso, não tem nenhum valor depois da morte. E o terceiro pedido é que o seu caixão tivesse espaço nas laterais, para que as mãos dele fossem colocadas para fora, e as pessoas vissem que ele estava partindo e não estava levando o que ele também conquistou. Além de não ter valor, também não se leva para o pós-morte. Isso é 323 a.C. e 47 também depois de Cristo. O Júlio César tinha uma expressão, o teve, pelo menos é dedicada a ele, de que eu vim, vi e venci. E ele coloca isso no Senado romano: eu vi, eu venci. Sinônimo de poder, de conquista. Mas logo depois da própria escadaria do Senado, ele é assassinado. Aí surgiu aquela expressão Tertullius Brutus, que era o filho supostamente adotivo, ou seja, homens que tinham o Império Romano nas mãos, que tinham todo o poder, e depois isso não teve mais valor. E os dias em que nós vivemos são dias extremamente voltados para o material. Muita gente não vai à igreja domingo porque tem os interesses, tem a luta, tem a conquista, tem o querer ter, e aí muitos começam desde da menor idade já na luta pelo ter, pelo conseguir, pelo conquistar, porque alguns acham que se não tiver, não serão felizes. E aí Jesus Cristo está no meio do seu ministério, e de repente alguém grita lá do meio da multidão e vai dizer: Senhor, o mestre manda que o meu irmão reparta comigo a herança. E a Bíblia vai dizer: quem te disse que eu sou o juiz disso? E aí Cristo conta uma história, que havia um homem que tinha um campo, plantou uma vinha, isso produziu demais, produziu muitas coisas, muitos bens, e aí ele disse, fica pensando: que farei? Tenho bens demais, o que eu faço? Ele disse: já entendi, eu vou derrubar todos os celeiros menores, vou construir grandes, vou entulhar tudo ali, e vou dizer o seguinte: come para minha alma, come, bebe, vive, regala-te, porque tens tudo. E a Bíblia diz: só que nesta noite Deus pedirá a tua alma, e o que tens para oferecer, para quem será? Ou seja, tudo vai ficar. Correu senadores, impérios, reis, correram,
conquistaram, conseguiram e talvez disseram a mesma coisa: estou extremamente abastado, mas e agora? Agora chegou a morte. E aí uma pergunta para nós que você responde no seu íntimo: se por acaso você ouvisse a voz de Deus essa noite, dizendo: completou os teus dias, a tua ficha é número tal, e eu já chamei, para quem será a tua alma, ou para quem fica, ou para quem ficará os bens ou toda a sua conquista durante toda a tua vida, sejam dias, muitos anos ou poucos anos, mas para quem será? Porque a pergunta de Cristo é: hoje, nesta noite, o Senhor pede a tua alma, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, para quem irá? E aí eu quero falar de uma forma bem objetiva, entre o céu e o inferno, o que existe entre o nosso nascimento e a nossa morte, porque alguns já vivem o inferno aqui e agora, literalmente, claro, não em toda a sua intensidade, mas literalmente eles vivem sem Deus, sem promessa, sem esperança, mortos nos delitos e pecados. Então, se você olhar Efésios, capítulo 2, versículo 12, diz que as pessoas sem Cristo vivem sem esperança, sem promessa, sem Deus, sem comunidade. Eu disse: não há esperança, não há comunidade, não há aliança e não há Deus. Então, entre o céu e o inferno, existem três coisas que uma nós já cantamos. Primeiro, existe a cruz, e nós precisamos estar atentos para a cruz de Cristo, porque é na cruz que se encontra a graça e o pecado, e a graça venceu. Isaías 53 diz que o Cristo levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Ou seja, o Cristo é ferido para que o pecador seja sarado. O pecador que está morto em delitos e pecados, sem Cristo, sem aliança, sem promessa, recebe o perdão em Cristo. Mas o nosso cristianismo contemporâneo está dizendo que o que você vai receber é bens, riqueza, prosperidade. Afinal de contas, o cristão conquista tudo o que ele quer, e a Bíblia diz o contrário: no mundo você vai ter aflição, no mundo tem angústia, no mundo tem dor, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, e não só na prosperidade física, nos bens. Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar que o que vale é o coração no altar de Deus, é o coração vivendo com os efeitos da cruz, é um coração que espera no Senhor para ser salvo, porque o inferno está também batendo às portas, e entre o céu e o inferno só tem a graça, e há esse encontro extraordinário na cruz, e a graça venceu. Mas tem, além da cruz, nós temos os efeitos da cruz. E quais são os efeitos? Depois de Cristo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se você vai lá em Colossenses 1, 2 principalmente, mas o verso 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: que Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Na cruz nós somos perdoados e pegos de volta para Cristo. Então essa é a mensagem central do nosso cristianismo. Não é de prosperidade, não é só de cura. Alguém pode estar doente, ser curado, morrer e ir para o inferno, mas é a cura da nossa alma, é o nosso alimento espiritual. Então não é para conquistar bens que o Cristo veio a este mundo. Pelo contrário, o Cristo vem e nos compra com o seu sangue, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, e neste reino, ou com este reino no nosso coração, nós enfrentamos este mundo que jaz no maligno. Quando Pedro é questionado, quando os apóstolos são questionados pelas autoridades romanas, eles vão dizer lá em Atos 4, vê se é justo servir antes a vós outros do que a Deus, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é para conquistar os bens,
Ou alguns, como já estão dizendo, que o cristão não adoece, se adoece é porque está em pecado. Os amigos de Jó tiveram esse pensamento, e não tinha nada a ver. Jó estava sendo provado, e no final Jó é o vencedor, porque a Bíblia diz que Jó vai dizer: Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no qual eu nasci. Ou seja, Jó tem uma trajetória de conquistas, de felicidade, de alegria. Quando vem a frustração, quando vem a aflição, a mulher dele vai dizer: Jó, abandona o teu Deus e morre. Ele diz: como loucas, fala esta mulher, nós recebemos tudo bem, não poderíamos também receber tudo mal? E aí você já sabe a história: perde todos os bens, perde 10 filhos, perde a saúde, perde momentos da alegria. No entanto, ele se ergue. No capítulo 19, Jó chega a dizer o seguinte: quem me dera, ele não esperava mais cura, ele diz: quem me dera fossem escritos em rochas eternas. E o que ele queria que fossem escritos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois em meus olhos eu verei a Deus. O que Jó estava dizendo é: vou morrer, vou ressuscitar, vou contemplar Deus nos seus próprios olhos. Os cristãos de nossos dias precisam ter esta convicção. Jó não confiava mais que teria resposta para a sua angústia, mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei por mim mesmo, em meus olhos eu verei a Deus. Há membros de igreja que têm dúvidas: se morrer, ele diz: não sei para onde vou. Se for hoje, pior ainda. Outro dia eu estava conversando com alguém e disse: pastor, eu ainda não estou preparado, se eu morrer eu não sei para onde vou. E eu disse: o que faz na igreja? Ele disse: eu gosto de cantar, eu gosto da atmosfera da igreja, eu gosto do movimento, do meio do cristão, mas eu não sei para onde vou. E aí eu fiz um discipulado com ele, com respeito à vida eterna com Cristo, sobre a cruz e os efeitos da cruz. Ele disse: se cremos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Salmo 23, ele diz que o Senhor dá o senso de direção, que o Senhor traz toda a provisão. Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá, porque o Senhor está com ele. Ele disse: é o Senhor quem prepara a mesa na presença até dos adversários, unge a cabeça com óleo, o seu cálice transborda, a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. E no fim, ele disse: e ainda habitarei na casa do Senhor lá no céu, para todo o sempre. O cristão não tem dúvida, mas se ele fica na esperança de bens e de curas e de milagres, se não acontece, eles programam o milagre e dizem que acontece, e alguns podem até receber, e por fim vão morrer, ou vai morrer, e ainda vai para o inferno. Você precisa pensar: por que você vai à igreja de crente? Por que você vai a um encontro de crente? Quais as suas convicções? Entre o céu e o inferno, o que existe na tua vida? Olha, existe a cruz de Cristo, existem os efeitos da cruz, mas existe também um túmulo vazio. E aí, se você quer ver os efeitos desse túmulo vazio, precisa olhar lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo, e ele vai garantindo, ele vai criando argumentos, claro, com iluminação e pela ação do Espírito Santo. Ele vai dizendo: olha, Cristo de fato ressuscitou, e há testemunhas disso. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E se nós esperamos apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E ele vai dizer: mas Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou, depois nós ressuscitaremos. E disse: vamos estar com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. E disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já morreram, porque ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo trará com ele os que dormem. Depois nós, os vivos, seremos transformados, e os mortos ressuscitarão, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. E ele diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Então consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
nossos entes queridos que já partiram, todos aqueles de Hebreus capítulo 11, que já partiram, um dia nos encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Se a alma for chamada hoje, ou amanhã, ou daqui 90 anos, ou 100 anos, a convicção é de que todos nós estamos entre o céu e o inferno, mas a cruz me libertou, meus pecados foram perdoados, os efeitos da cruz me colocam em plena e íntima comunhão com o Senhor, e o túmulo vazio garante a minha ressurreição, não tem erro. E se você vai em Romanos 8, você descobre que não há demônios, não há entidade, não há riqueza, não há pobreza, não há nenhuma dificuldade que possa te impedir de estar com o Senhor. Isto é a convicção cristã, isso é o cristianismo bíblico, não tem erro. E aí tem 2 versos, não sei se os irmãos conseguem colocar lá em cima, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, como é que é esse inferno, e para onde aqueles que não usufruem dos efeitos da cruz vai? Olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se você vai ler todo o contexto, está falando de inferno, mas há uma expressão aí assustadora, que diz que as pessoas do inferno serão atormentadas de dia e de noite pelos séculos dos séculos. No inferno, pelo que a Bíblia diz, haverá noite e haverá dia. No céu, só dia. Porque no inferno haverá a esperança que o dia seguinte será melhor, e no entanto será cada vez mais pior. Então o cristianismo de hoje não tem falado sobre o inferno, isso é uma pregação muito abrupta, muito brava, não tem mais inferno. O cristianismo está sendo pregado, é só da prosperidade, do amor, da misericórdia, da bondade, que ninguém vai mais, afinal de contas Deus é amor, então não há problema. Você apenas declara, toma posse, ordena, canta, pula, dança, tem a unção disso, a unção daquilo, alguns movimentos intitulados de cristianismo, que na verdade não é cristianismo, nunca foi, não tem base bíblica, e a comunidade caminha a passos largos para este local, porque não tem a cruz, não tem os efeitos da cruz, e não tem o Cristo ressurreto, mas tem as promessas de vida boa no aqui e no agora, no mundo que jaz no maligno. Agora coloca Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 7, tem como aí? Apocalipse 21, olha o que você vai ter no céu. Ele disse: vi novo céu e vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, isso aqui já passou, e o mar já não existe. Ele disse: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ele disse: ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E ele disse: então ouvi grande voz vinda do trono, a voz de Deus, que vai dizer o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus, ele disse, habitará com eles, Deus habitando conosco, aquela mesma mensagem do Jó do capítulo 19. E ele disse: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, enquanto no inferno tem angústia, dor e sofrimento, e o diabo está junto. E ele disse: serão atormentados de dia e de noite. Ele disse: Deus estará com eles, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito, não será no futuro, tudo está feito. E ele disse: eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Já sabemos que é Cristo. E o vencedor herdará todas estas coisas que ele já falou. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É tudo garantido. A fé cristã é baseada numa cruz vazia, é baseada numa cruz que tem seus efeitos, é baseada num túmulo vazio. E
Isso, irmãos, é vida e vida com abundância. Então, se existe, o que existe entre céu e inferno? Existe tão somente a graça do nosso bom Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, entre céu e inferno existe a graça de Deus. E esta graça se manifesta numa cruz. Existe nos efeitos da cruz. E existe num túmulo vazio. Por isso nós somos cristãos, comprados pelo sangue de Cristo, redimido, restaurado, comprado, edificado, sustentado, alimentado desse mundo que jaz no maligno. Então não tem erro para o cristão. Mas se a mensagem cristã começa a ser baseada em algumas coisas que estão inventando, se você confiar nisso, lamentavelmente você irá para o inferno. Não tem jeito, porque morrer você já vai nele. Não tem como escapar da morte. Os médicos podem adiar um pouco. A ciência adia a morte, mas não evita a morte. A ciência, ela pode adiar um pouco, claro que dentro dos propósitos, da vontade de Deus. Então a gente adia por um tempo, mas vai chegar um dia que não tem como mudar. Mas a grande resposta que você tem que dizer é: se quando Deus te chamar e perguntar para quem será, olha o que diz o verso de número 19 do capítulo de Lucas, que nós estamos vendo, capítulo 12, verso 19: então direi à minha alma, aquele homem que conquistou tudo, ele disse à alma dele: tens em depósito muitos bens para muitos anos, ou seja, nem precisa mais trabalhar. Então faça o seguinte: descansa, come, bebe, regala-te. Mas o Cristo vai chamá-lo de louco. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. É nessa noite, ou pode ser neste ano, ou pode ser no ano que vem, ou pode ser daqui a 50 anos, daqui a 70, daqui a 80, mas um dia vai ser chamado. Um dia não tem erro. E quando chamar, a resposta é: Senhor, a minha alma é tua. Então eu estou indo para o céu, estou indo para o encontro do Senhor. Então é preciso que se tenha a resposta muito definida. Ser cristão não é só fazer parte de um movimento, não é só exaltar a suposta unção que estão inventando, não é só parece que é um culto, mas parece que é um desequilíbrio emocional, espiritual e uma agitação sem um culto racional, como diz Romanos capítulo 12. Ele diz que nós precisamos apresentar a Deus um culto racional, para que a gente possa entender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, se por acaso e quando a tua alma for chamada, você precisa dizer: tá bom, Senhor, amém, porque eu estou com o Senhor, aonde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Não precisam dar luz, porque o Senhor é a própria luz. Diz que o Senhor é a luz da justiça, então está tudo claro. Mas só de não haver mais nem pranto, nem luto, nem lágrima, tudo se fez novo. E disse: Deus mesmo estará com ele, e Jesus Cristo enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar vivendo com a convicção de um cristianismo que é baseado tão somente por uma cruz vazia, pelos efeitos dessa cruz e pelo túmulo vazio. Nós estamos tendo muita invenção, muita criatividade, muita loucura chamada de carismáticos ou pentecostais, que não tem nada a ver com isso, e ainda diz que ainda tem base bíblica, porque eu pego textos isolados para justificar as minhas maluquices. Que Deus nos abençoe. E o Spurgeon já dizia muitos anos antes, ele disse: haverá um tempo em que haverá não pastores alimentando ovelhas, mas palhaços alimentando bodes. Mais de 130 anos isso foi dito, e nós estamos vendo isso se confirmando em nossos dias. São bodes correndo atrás de interesse, e o
voltou, virou um picadeiro. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos seguir com convicção e ousadia no Senhor. Amém. Nós vamos cantar o cântico.